naquele tempo, o que mais me chamava a atenção era a fé daquele povo e no que eles acreditavam. Isso é a mensagem em Manaus, né? Em Manaus, em 95. Então, quando começou, a gente não tinha igreja nesse tempo, nessa época não tinha igreja. Então, a gente ia fazer os cultos, né? Os cultos eram lá na Irmã Marlene, né? Nesse tempo, a Irmã Marlene já congregava na Igreja Adventista, né? E eu também comecei juntamente com ela, a Lucimar, Maria Santília, e foi muito bom nessa época. Era uma coisa muito maravilhosa. A igreja animada, o irmão Rui ia fazer os cultos lá na Irmã Marlene, fazia nas casas, né? Felizmente nas casas. Verdade, através da irmã Ruth. Eu andava de casa em casa, né, vendendo confecções, e certa vez eu cheguei na casa dela e ela fez o convite, né, perguntou se eu queria aceitar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Aí eu disse que desde que eu nasci, que eu já conhecia, que eu já tinha aceitado, né? Só que naquele momento ali, eu não disse um sim a ela. Eu ainda demorei um bom tempo para aceitar. Então, certa vez, eu andando de novo, chegando de novo na casa dela, ela me fez o convite novamente, né? Eu acredito que naquele momento ali era o Espírito Santo já trabalhando na minha vida. E aí ela fez o convite de novo para sentar e estudar a palavra. Então, naquele momento ali, eu aceitei, né? Aí foi através dela, né, que eu conheci a palavra de Deus. Naquela época era assim uma coisa tão assim mais sensível para a pessoa aprender, porque era uma coisa nova, né? Coisa que você nunca tinha visto. A partir daí a gente se interessava muito em ouvir a voz de Deus. A história é um pouco comprida, eu vou tentar resumir. Quando meu irmão chegou de Manaus, ele chegou por volta de em 93, 94, por aí, que ele chegou de Manaus. E quando ele chegou, ele conheceu a mensagem lá. E a igreja aqui, ela estava no início, nos seus primórdios, né? Fazendo pequeno grupo. E ele me convidou para visitar a igreja. Eu ainda não estava com a Andréia. A gente começou a morar junto em 96. E a gente começou a frequentar a igreja. Eu só fui começar a receber estudo dele em 99. E em 2000, eu e a Andréia, a gente foi convidado a ir para o Jaburu. Havia naquele tempo os retiros, né? Bem animado. E ela estava decidida a se batizar. E quando nós chegamos lá, eu lembro muito bem do pastor Alexandre Milhões, e ela ia se batizar, ela disse: Ivanildo, vamos se batizar juntos, nós dois? Eu tinha recebido os estudos, não tinha concluído, né? Ela tinha concluído. E ali, em 2000, no dia 21 de maio de 2000, fui batizado ali no Jaburu. O motivo é aguardar a volta do Senhor Jesus, né? Em primeiro lugar, o que me motiva é a minha família, os meus filhos estarem aí permanecendo nos caminhos do Senhor. Eu acredito que seja primeiramente o amor por Deus, né? O amor por Ele, por mim, e automaticamente eu por Ele me amar primeiro. E a questão mesmo da missão. Para a honra e glória de Deus, eu gosto de estar em missão, gosto de trabalhar para Deus. Então, eu acho que é isso que me fortalece e que me faz permanecer na igreja. Então, eu acredito que antes de eu conhecer a mensagem de Deus, eu era uma pessoa. E a partir de hoje, da partir que eu conheci o Evangelho, com certeza Deus me transformou mais. Hoje, o que mais me motiva, como eu comentei, né, que eu conheci a verdade, é a verdade. Os princípios que a Bíblia prega sendo a verdade. Então, o que mais me motiva é estar em uma igreja que não prega, né, nada de homens, mas só prega o que a palavra de Deus diz desde Gênesis a Apocalipse. Então, isso que mais me motiva é isso, acreditar nessa palavra que é a verdade.
vi o levantar da igreja e hoje em dia eu faço parte, né, ainda, graças a Deus. Por alguns momentos, durante alguns momentos da minha vida, eu me afastei, mas eu sempre tinha o chamado em meu coração e graças a Deus permaneço até hoje, né? Há mais de 29 anos, porque eu faço parte da Igreja Adventista antes mesmo da igreja ser construída. Então foi assim uma bênção para mim, como ainda é hoje, e lembro-me com muita alegria. Aqui, se eu não me engano, nós passamos ali por 3 reformas. Nós tiramos a primeira parede da frente, e aí a igreja foi crescendo. Foi preciso tirar de novo a igreja e comprar o terreno atrás, construir aquele prédio grande que hoje é, né? E por último a gente construiu também aquele andar de cima da escolinha das crianças. Então nós fizemos muito evangelismo. Nós tivemos um evangelismo, se eu não me engano, nós batizamos 27 almas ali no Rio. Foi muita gente, foi um evangelismo, foi até dos Calebes, com um rapaz lá, o nome dele era Rogerão, era um obreiro da associação. E de lá para cá a gente vem, graças a Deus, vem permanecendo na igreja. Mas a igreja adventista é uma igreja, com certeza, que tem a verdade. Tempo eu fui embora em 84, eu fiquei um pouco, eu não me afastei da igreja, né? Eu me afastei assim, eu não cheguei lá na Fortaleza, eu não conhecia. Aí, quando a Lucimar foi morar lá, aí ela me convidou, Luzia, lá perto de onde eu moro tem uma igreja. Aí, a partir daí, eu me encontrei, né? Porque eu nunca me afastei da igreja, eu nunca... Minha Bíblia era comigo direto, então passei por momentos que eu precisei muito da ajuda de Deus e eu nunca me afastei, porque é isso que eu gosto. Eu gosto muito da igreja, eu amo a igreja. E Deus foi meu parceiro. Durante todo esse tempo, ele foi meu parceiro fiel. Naquela época, havia como é que eu posso dizer? Havia os evangelismos que era feito. Lembro-me do irmão Oswaldo e outros evangelistas que eles faziam. E uma coisa que me marcava bastante, era a maneira como eles cantavam. Né? Como se cantava, era na coletânea, num papelzinho ainda. E quando a gente chegava lá, a gente visita, chegava na igreja, na recepção eles davam a coletânea na folha pra gente. Havia na recepção. E eu lembro-me, uma coisa que eu me lembro que foi marcante, assim, que faz falta hoje, é que eu visitando, eu lembro-me que o irmão Pedro Ângelo, filho da saudosa irmã Maria Santilha, ele me convidou para almoçar no sábado, lá na casa dele. E marcava bastante isso. Essa parte, quando eu chegava na igreja, eu chegava cedo, chegava na igreja antes de 7 horas eu já estava por lá para receber minha coletânea, porque como era no papel, era limitado, né? Então quem chegava primeiro ganhava a coletânea. Mas o que me marca bastante é esse momento, né? Eu me lembro, o irmão Pedro Anjo, quando me chamou, e eu vi que era diferente o sábado ali. Fico feliz em fazer parte dessa linda história, né, que é a história da nossa igreja aí na nossa terra natal. Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês essa linda história. Hoje, quando eu chego aí e vejo essa igreja linda, bem organizada, vejo o desempenho e a dedicação e o zelo dos irmãos, né, por essa obra de Deus nesse lugar, eu me sinto honrada e agradecida a Deus, pois hoje vejo que o nosso esforço não foi em vão. No ano de 1980, cheguei aí com essa mensagem adventista que eu conheci no Maranhão, através da nossa irmã Maria Santilha. Foi ela quem me levou para a igreja para eu conhecer essa mensagem. E quando eu cheguei aí, só éramos nós duas, eu e ela, né? Com essa mensagem maravilhosa, né? E nós começamos a nos reunir na igreja
de Tianguá, mas devido às muitas dificuldades, muitas vezes nós não podíamos ir, né? E resolvemos fazer nossas reuniões lá no Quatiguaba mesmo, na minha casa. E a gente se reunia no sábado à tarde para estudar a lição da escola sabatina, e começávamos a cantar hinos, e as pessoas iam passando e paravam e ficavam observando, e a gente convidava eles para se reunir com a gente. Aí assim nós conseguimos algumas pessoas para darmos estudos bíblicos, e as pessoas às vezes diziam, não, eu só vou ser adventista quando tiver uma igreja aqui em Quatiguaba, porque para Tianguá eu não vou. E foi daí que surgiu a nossa ideia de começarmos a pensar na construção de uma igreja aí, né? Mas construir como? Qual a condição que nós tínhamos? Como nada para Deus é impossível, começamos a orar muito e fomos agraciados com esse terreno pelo nosso amigo Edmar, que nos deu esse terreno. E agora, como conseguir a construção? Fomos falar com os irmãos em Tianguá e eles nos prometeram nos ajudar. E eles conseguiram o material com a missão aqui em Fortaleza. E assim, nós demos início, né? Quando eu vim para cá, para Fortaleza, em 1996, né? Após 16 anos, né? A igreja estava começando a construção. A Maria Santília ficou dando estudo bíblico com a ajuda do Espírito Santo. Foi então se formando com a ajuda dos irmãos que estavam estudando com ela, né? Com muito desempenho e dedicação. A construção dessa igreja com a ajuda dos irmãos de Tianguá. E eles deram muito apoio. Os irmãos de Tianguá deram muito apoio ao trabalho do Senhor aí nesse lugar, com essa linda mensagem. E hoje, eu fico muito feliz quando eu chego aí que eu vejo essa linda igreja, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e tudo bem, né? Graças a Deus estamos hoje vendo o resultado dos nossos pequeninos esforços, que para nós, não fomos nós que conseguimos isso, foi o Espírito de Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que esteve presente na vida de cada um dos irmãos que estudaram essa mensagem. Muito obrigada pela oportunidade e até mais. Nós não escondamos